Amém. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Sabe, o dia de ceia, a gente reflete muitas coisas, né? Sacrifício do Senhor, a morte, mas não só a morte, a gente pensa na obediência também do Senhor, né? Que Ele foi obediente até a morte de cruz. A gente pensa também na ressurreição, né? A gente pensa na volta de Jesus. Eu penso também na comunhão e como nós estaremos naquele grande dia, né? Quando nos encontrarmos com o nosso Senhor. E eu disse aqui para o meu sobrinho que eu glorifico a Deus a cada ceia também. Porque a cada domingo de ceia, nós podemos celebrar que nós permanecemos na presença do Senhor. Amém? Quantos têm essa revelação assim? Porque muitos não permanecem na presença do Senhor, né? Muitos abandonam o Senhor nunca nos abandona, mas nós abandonamos o Senhor, né? Então, a cada domingo desse, muito especial, você possa pensar nestas coisas e agradecer a Deus por você estar bem, por você estar aqui, por você estar com saúde, porque Deus tem cuidado de você, amém? Vamos abaixar nossas cabeças e vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada, Deus, pelo dom gratuito da vida que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigada, Senhor, pela sua obediência até a morte de cruz, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor voltará, e obrigado, Senhor, porque nós permaneceremos com o Teu Espírito Santo agindo em nós, até o grande dia, quando nós nos encontraremos contigo. Ó Deus, que o Senhor, Pai, venha nos abençoar nesta noite, com a Tua palavra, e com a unção do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito, Senhor, possa falar ao nosso espírito, possa, Senhor Deus, transformar a nossa alma, possa mudar a nossa mentalidade, possa, Senhor Deus, fundamentar pela palavra a unção de Deus, fundamentar pela palavra os princípios do Senhor, a fim de que os nossos pés não se desviem do Teu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente venha cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Nessa noite eu quero compartilhar com você semeadura e colheita. Eu quero falar sobre essa lei. Mas nós não vamos falar sobre isso somente hoje, tá bom? Nós vamos falar durante esse mês de setembro. Por quê? Bom, em primeiro lugar, precisamos trabalhar mais esse conceito e fundamentar ele nas nossas vidas como igreja. Porque tudo na nossa vida é baseado na semeadura e na colheita. Tudo que nós fazemos, né? E nós muitas vezes não paramos para pensar o quanto isso é fundamental. E nós distorcemos as coisas, nós tentamos desviar das coisas e pensamos apenas na lei da semeadura, na parte financeira. E eu não vou falar a respeito disso hoje, mas nós vamos trabalhar em vários aspectos da semeadura e da colheita. Nós, como cristãos, temos que entender que até mesmo a nossa própria vida, ela é uma semente. Jesus nos deu o exemplo falando que se o grão de trigo caindo na terra não morresse, ele ficaria só. Mas se o grão de trigo caindo na terra ele morresse, ele produziria muitos frutos. O grão de trigo foi o próprio Jesus, que caindo na terra ele morreu.
E é por causa dessa morte e ressurreição, os frutos somos nós. Porque Jesus morreu, nós podemos viver. Amém? Então, a própria vida de Jesus foi uma semeadura. E nós vamos falar mais a respeito disso numa outra ocasião. Hoje eu quero falar geral sobre a lei da semeadura e da colheita. E para isso está lá em Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Diga assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno. Amém? Isso aqui é uma lei, é um princípio que Deus estabeleceu, mas em sendo cristão ou não cristão, todos os seres humanos estão debaixo desse princípio. Amém? Todos os seres humanos. E nós precisamos observar que a lei, ela é o quê? Ela é uma norma. Ela é algo que foi criado por uma autoridade. Para quê? Para que a gente possa ter uma regra de convívio. E a lei também estabelece uma justiça. Então, uma autoridade, ela faz uma lei. Aqui no nosso caso, é o próprio Deus. E Ele criou essa lei. Essa lei não fomos nós que criamos. O Senhor criou essa lei. Imediatamente depois de ter acontecido o dilúvio, Ele disse essas palavras para Noé. E Ele disse: Noé, enquanto durar a terra agora, a partir de agora, não vai deixar de ter semeadura e colheita, verão e inverno, frio e calor. Então Ele deixou isso para que fosse uma lei estabelecida por Ele, para que houvesse também justiça. Diga, justiça. A justiça é feita quando aquele que planta, colhe. Aquele que não planta, não colhe. Amém? E eu quero falar sobre estas coisas. O próximo slide diz que a lei da semeadura e colheita, ela rege as nossas vidas. E essa lei, ela não se limita apenas à vida financeira, tá? Quero que você se desarme quanto a isso. A lei da semeadura e colheita não se limita apenas à vida financeira. Ela é uma lei que rege todo o viver dos seres humanos. E as suas atitudes também são semeadura. Diga assim: as minhas atitudes também são uma semeadura, Agora, antes de prosseguirmos com isso, eu preciso abrir aqui um parênteses com você. Presta atenção, porque nós não defendemos a teologia da prosperidade, tá bom? Isso é importante você entender, porque a teologia da prosperidade é o seguinte: a grosso modo, você é um derrotado, você é um desfavorecido, um pobre coitado, se você não tem dinheiro, se você não tem saúde, se você está passando por algum problema. Essa teologia, ela até mesmo ensina você a se revoltar contra Deus. E eu preciso falar sobre isso. Por quê? Porque senão, todas as vezes que nós ensinarmos você o princípio da lei, da semeadura, de que você semeia, você colhe, você vai ficar pensando nestas coisas. E você precisa entender que esta lei, ela é uma lei bíblica,
Mas infelizmente, pessoas pegam da palavra de Deus e manipulam essa palavra para pegar dinheiro das pessoas, ganharem vantagem em cima das pessoas. E nós aqui não somos dessa teologia, amém? Então, sobre isso que eu quero falar, e eu vou ler com você bem rapidamente. A teologia da prosperidade ensina que quem tem fé em Deus terá muitas riquezas e sucessos materiais. Pobreza, doença, sofrimento são vistos como castigo de Deus por causa da falta de fé. Isso é uma heresia. O Jesus disse: no mundo nós passaríamos por aflições. Tá bom? Ele falou isso. Jesus, ele tinha todas as coisas que lhe eram necessárias. Porém, Jesus levou uma vida simples, não apegado às coisas. Os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles, ainda que tendo coisas materiais, eles escolheram levar uma vida simples. Os apóstolos foram acometidos de várias torturas, dores, rejeição, passaram por sofrimento, sim, e eles não são derrotados. Então, nós precisamos entender as coisas e não pegar a palavra de Deus e distorcer a palavra de Deus. Se um irmão seu está passando por um problema, sim, pode ser uma causa de infidelidade financeira, suponhamos. Mas nem todo problema financeiro é uma causa de infidelidade, nesse caso. Por exemplo, eu posso ser dizimista e ofertante e posso administrar mal minhas finanças. Eu posso gastar mais do que aquilo que eu ganho. E o que vai acontecer comigo? Eu vou ter um problema financeiro. Sim ou não? Sim. Mas o problema é: Senhor, eu faço isso, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas você não está administrando bem o seu dinheiro. Ou então, você pode, tá lá o marido e a mulher, os dois trabalham. De repente, um deles ficou desempregado. E você pode entrar num problema financeiro por causa dessa situação. Amém? Vocês estão entendendo? Então, você vai passar por momentos difíceis. Você pode ter o caso de alguém doente na sua família, onde você precisa vender as suas coisas, não é? Você precisa vender sua casa, seu carro, seu terreno, e você precisa ajudar aquele ente querido que está passando por uma dificuldade. Então, nós precisamos entender as coisas e não agir como loucos, como tolos, e sair falando: se o irmão vive assim, se fulano está vivendo desse jeito, é porque ele é assim, assim, assim. Não, nem sempre é esse o caso. A Bíblia diz que há coisas muito mais importantes do que os bens materiais. O próximo slide fala bem assim, o crente pode exigir bênçãos de Deus? Será que eu posso colocar Deus na parede e dizer: Deus, você tem que me abençoar? Você precisa me abençoar. Eu estou revoltado. Não, irmãos. Nós precisamos entender que nós, eu e você, não merecemos nada. Diga assim: eu não mereço nada. Tudo que eu tenho é pela graça. Tudo que nós temos é pela graça. Que história é essa? De você achar que você encosta Deus na parede, que exige coisas do Senhor? Me desculpa. Quando nós entramos nessa loucura, nós estamos colocando o nosso coração não em Deus,
Sabe, queridos, se eu dizimo, se eu oferto, se eu ajudo, se eu trago um alimento, se eu ajudo meu irmão pagando uma conta para ele, seja de energia, seja na farmácia, nós precisamos entender que nós fazemos isso porque nós somos abençoados. E quem nos abençoou foi o Senhor. E nós somos abençoados para abençoar as outras pessoas. Nós temos que ter esse entendimento que nós somos abençoados é pela graça de Deus. Graça é um favor imerecido, eu não mereço, mas porque Ele me ama, Ele me dá. Porque Ele me ama, Ele me abençoa. Porque senão, queridos, como é que nós vamos viver aqui em Várzea Grande, Cuiabá, Sinop, pensando que passar por alguns momentos difíceis na nossa vida é sinônimo de um viver derrotado, de um viver infiel? Isso não é verdade. O que dizer então dos missionários? O que dizer então dos pastores que têm as suas casas queimadas na África? O que dizer dos pastores que as suas mulheres, nesses lugares onde a igreja é perseguida ferozmente, eles têm suas mulheres estupradas, eles têm suas filhas roubadas? Então a gente precisa entender a Bíblia. Nós não somos desse tipo de pessoa. Todas as vezes que alguém subir aqui para falar, ensinar você sobre a vida financeira, entenda, essa é uma lei de Deus. Ninguém está aqui para pegar o seu dinheiro. Ninguém está aqui para fazer absurdos, como barganhar com o Senhor. Agora, nós precisamos ensinar para você que se você semeia, você colhe. Amém? Nós precisamos dizer isso. E você tem que aprender isso da maneira correta e ter liberdade para falar destas coisas. Ter liberdade até mesmo para passar por um momento difícil, sem que alguém do seu lado julgue você. Amém? João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós não podemos entender a palavra de Deus uma partezinha só. Ela tem texto, ela tem contexto e ela tem uma história. Nós temos que olhar o todo, precisamos entender o todo. Então nós não podemos exigir bênçãos de Deus. Ora, quem somos nós? Esses dias, eu estava em algum lugar com o Everton, e aí eu vi na televisão, foi na academia, lembrei, eu vi na televisão, eu não sei se era Semana dos Revoltados ou era Noite dos Revoltados. E aí falava e tal, e você tem o direito de que Deus faça isso, de que Deus faça aquilo. Aí eu estava na esteira ali, eu falei, meu Deus, isso começou a mexer comigo. Eu falei, meu Deus, não é assim. Sabe, irmãos, a gente não tem direito de nada. Esses dias nós tínhamos aqui os nossos irmãos passando por um problema grave do câncer. A Vanessa, a Laura, elas foram curadas, mas tudo isso é graça de Deus. Amém? E se não acontecesse? Não é? Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa olhar as coisas sobre uma outra ótica. Eu vou ler para você. A teologia da prosperidade é muito popular porque ensina que Deus deve fazer você ficar rico. Ser crente, para essa teologia, é uma troca comercial. Você investe
em Deus, e Deus lhe devolve mais. Ora, ainda que a Bíblia fala que se você semear, você colhe, e que se você que semeia muito, você colhe muito, e que se você semeia, você vai colher a 30, 60 e a 100 por um. A Bíblia não fala tudo isso? Fala. Mas ainda que a palavra do Senhor está falando isso não é uma troca comercial. Tudo tem que partir de um coração grato ao Senhor. Um coração que faz estas coisas sem intenção de colocar Deus na parede. Porém, Deus nos abençoa. Mas se o meu coração for errado, as coisas ficam retidas, porque Deus quer tratar o nosso coração. Ensina que o crente tem direito à prosperidade material. Irmãos, ainda que Deus nos abençoe materialmente falando, nunca se esqueça que tudo que você tem é pela graça. Amém? Tudo que você recebe de Deus é pela graça. A graça é um favor não merecido, ninguém merece receber bênçãos de Deus, porque todos pecaram. Deus é o dono de tudo, por isso também não podemos comprar bênçãos. Diga, eu não posso comprar bênçãos. Tudo que fazemos para Deus, diga, é somente um ato de gratidão. Amém? Então, é porque eu sou grata a Deus que eu oferto. É porque Deus é tudo para mim que eu faço isso. E com esse coração correto, o Senhor sempre nos abençoa. Até mesmo porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Mateus 6, 10 e 11 fala: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Diga assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor nos ensinou a orar dessa maneira. Então, o dinheiro do Uber desse dia nos dá hoje. O dinheiro para eu comprar aquilo que eu estou precisando na minha casa para os meus filhos, nos dá hoje. Foi isso que o Senhor nos ensinou a orar. Por quê? Porque Ele tem a provisão para cada dia nosso. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Então, a gente precisa compreender essas coisas. Deus quer nos abençoar, mas nós não devemos. Nós devemos procurar a sua vontade acima da nossa. Amém? A vontade de Deus acima da nossa. Exigir bênçãos de Deus é como feitiçaria, que tenta manipular forças espirituais em nosso favor. Né? O que acontece? Eu levo lá um bicho, eu pago tanto, não é? E aí eu vou manipular tudo aquilo lá, né? Através de um sacerdote, né? E ele vai fazer os trabalhos e as coisas, manipulando o mundo espiritual para fazer aquilo que eu estou querendo. Então, isso não vem de Deus. Próximo slide. Não podemos levar nada material para o céu. Já parou para pensar nisso? O que você pode levar? Nada. Os bens materiais são inconstantes, eles desaparecem com facilidade, não é? Hoje você tem e amanhã não tem. Você quer ver uma coisa? Hoje você compra um celular e depois, daqui 2, 3 meses, já tem outro celular e aquele lá já está desvalorizado, desatualizado, é assim que fala, né?
E eu confesso para os irmãos que a idade que eu tenho, eu custei entender estas coisas, né? Às vezes eu falava assim, não, mas tudo é celular. Meu marido dizia assim, não, tudo não é celular. Aí eu falava, mas como tudo não é celular? Ele falava, esse aqui já é não sei o quê, já faz não sei o quê. E eu falava, aí um dia eu fiquei revoltada, pastor William entende isso. Um dia eu fiquei revoltada e falei assim, então eles fazem tudo isso para nos obrigar a comprar coisas. E aí ele olhou para mim e falou, de certa maneira é. Mas essa é a vida, né? O que você faz então? Você leva alguma coisa daqui? Não. E tudo que você tem ainda vai sendo desvalorizado, até perder o valor. Ninguém leva nada para o céu. Por isso a Bíblia diz que devemos dar mais importância ao quê? Aos tesouros espirituais. Lá em Mateus 6, do 19 ao 21, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas juntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E aí vem aquilo que eu disse no início. Jesus viveu uma vida simples, que envolveu sofrimento. Os primeiros cristãos levaram uma vida simples, que envolveu sofrimento. Leia a história, você vai ver. Os apóstolos levaram uma vida simples, que envolveu sofrimento também. Então, nós devemos levar uma vida simples e passarmos por sofrimentos. Isso não é viver como um derrotado. No mundo, passamos por aflições. João 16:33, Jesus disse, falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Isso é importante falar para você. Ditas estas coisas, vamos então voltar para a lei da semeadura e colheita. Eu quero ler 2 textos com você. O primeiro está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 10. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, diga, no tempo certo, mais forte, no tempo certo, faremos a colheita e se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O outro texto que eu quero ler está lá em Eclesiastes 11, do 1 ao 6, que diz o seguinte: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal virá sobre a terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cai para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas estas coisas. Semeia sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Aleluia! Quanta coisa tem para falar só desses versículos, mas vamos lá. Nós colhemos aquilo que semeamos. Diga, eu colho aquilo que eu semei. Irmãos, toda ação tem uma reação. Tudo que vai, volta. Tá? E na lei da semeadura,
ela nunca volta na mesma proporção. Tá bom? Plantou julgamento, vai colher julgamento. Mateus 7, do 1 ao 2, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então nós precisamos entender que o nosso estilo de vida, ele é uma semeadura constante. Constante. Todo o meu proceder, todo o meu falar, até mesmo as minhas omissões, é uma semeadura. E a gente precisa olhar e entender que se nós plantamos o julgamento, agora falando em termos de relacionamento, nós também colheremos julgamento. Amém? O próximo slide está lá em Lucas 6, do 37 ao 38, fala: se eu dou, eu recebo. Diga assim: se eu dou, eu recebo. O pastor Bruno estava aqui falando: porque a minha camisa eu ganhei, porque isso, aquilo eu ganhei, e porque tal coisa eu ganhei. Mas é impressionante como o pastor Bruno e a sua esposa, eles são ofertantes. É muito impressionante. Conheço pastora Janaína há muitos anos. Muitos anos. E toda a vida dela é uma semeadura. Eu posso dizer isso. Toda a vida dela. Conheço ela quando ela era uma adolescente de 15 anos. Meu esposo diz assim, ela tinha sobrancelha emendada. Meu esposo gosta de tirar sarro nela, brincar com ela. Mas ela fazia um esforço muito grande para estar presente nas reuniões aqui. Ela fazia um esforço muito grande para que ela pudesse ir nas reuniões de célula. Um esforço muito grande para que ela pudesse estar trabalhando nos encontros com Deus. E eu vi como é a vida de uma pessoa que semeia o tempo todo. Às vezes você tem tudo para vir na reunião e você não vem. E eu lembro dela, ela pegando 3 ônibus para chegar aqui. E tinha que pegar mais uns 3 para voltar. Porque ela morava lá no CPA, nem sei se é 2, 3, eu não sei. Eu sei que é um lugar bem longe, perto do Dr. Fábio. Quem conhece esses lugares aí? Isso, é longe que ela morava. E ela era tão magrinha, igual um fiapo. Estou falando. Mariana deve lembrar dela, né, Mariana? A irmã Mariana lembra. E ela vinha, irmãos, era uma fidelidade incrível. O Bruno, aí ela casou com o Bruno. Um dia ela chegou para mim e falou assim: eu queria falar com a senhora. Tem um rapaz aí, ele me chamou para a gente conversar. Eu acho que ele quer orar comigo. E eu falei assim: quem que é? Aí ela falou: é o Bruno. Eu falei: aquele rapazinho do teclado? É. Eu falei assim: minha filha, que bênção. Fome você não vai passar. Ela me olhou assim. Eu falei: porque ele é padeiro. É sério, foram essas minhas palavras para ela. Eu falei assim: ele é padeiro e eu sou filha de padeiro. O bispo João é padeiro. Você dá 1 quilo de trigo para um padeiro, menina, ele multiplica aquilo, que é uma beleza. Né? Daquele quilo de trigo, ele já tira outro trigo para ele fazer mais pão. E aí ele já compra mais coisa para casa e tal. E eu disse isso para ela. E para a glória de Deus, ela casou com ele. E ele também é uma vida entregue a Deus. Né? Ele é uma vida que ele semeia o tempo todo. Mesmo quando ele não tem. Ele, esses dias chamou, falou assim: apóstolo,
eu quero muito que acontece isso na vida da senhora. E eu estava orando com a Jandaína, e a gente vai fazer isso, se o pai dela nos abençoar. A gente já está com o coração queimando. Eu falei, Bruno, ele nem tem, entendeu? Ele já está fazendo e dando o que ele nem tem. Esse é o Bruno. Então, o que eu quero te falar, se você dá, você recebe. Sabe aquela pessoa que fala assim, ninguém me dá nada. Se falar isso perto de mim, já faço a leitura assim, ó. Por quê? Porque essa pessoa não dá nada para ninguém. Se você dá, meu irmão, você recebe. Talvez você não recebe daquela pessoa para quem você deu, mas você vai receber. E a gente precisa aprender a viver essa vida de semeadura. Eu gosto muito de dar sapato. Quando foi ontem eu ganhei 1, 2, 3 sapatos. Um não serviu. E aí eu fiquei assim, falei assim, olha, aí eu fui entrando no banheiro da minha casa, eu falei assim, verdade, esses dias eu semeei sapato, comecei a colher sapato. São coisas pequenas que você precisa entender. Se você dá carinho, você recebe o quê? Carinho. Se você dá amor, dá atenção para as pessoas, você vai receber o quê? Amor e atenção das pessoas. Agora entenda, muitas vezes não é daquela pessoa que você está esperando, mas você vai receber. Então, você precisa entender e precisa trocar suas sementes. É tempo de trocar as sementes. Então, você entende as coisas erradas da parte de Deus, porque você semeia errado. Você fala assim, mas por que eu sou assim? Por que eu vivo assim? É porque você semeia estas coisas. Lucas 6, 37, 38, não julguem, e vocês não serão julgados, não condenem, e vocês não serão condenados, perdoem, e serão perdoados, deem, e lhes será dado. Jesus não falou? Jesus mente? Não. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, bem prensada. Tem quando você coloca assim, pensa um trigo aqui, você prensa ele, bem prensadinho assim, ó. Não é aquele trem meio solto, não, meio folgado, é bem cheio mesmo. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Amém? Então, observe a sua vida hoje. Tudo que vai, volta. Diga, tudo que vai, volta. Salmo 7, do 15 ao 16, fala, abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça, e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Irmão, você desejar o mal para o outro, você fazer o mal para o outro, você armar casinha para o outro, meu Deus, isso é abrir uma cova. Você vai cair nesse poço, nessa cova que você está fazendo. Estão entendendo? Não é Deus que é ruim, Deus que não me vê, porque eu sou mais injustiçado lá da igreja. Não. Próximo slide. Tudo que você faz pelos outros, farão para você.
Oh, mas isso aqui é tão maravilhoso. Provérbios 11, 24, 25, uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo. Diga assim, reter mais do que é justo me leva à pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Sabe, irmãos, um dia você vai precisar, é você que vai estar com sede, é você que vai estar necessitando, e vai aparecer alguém para saciar a sua necessidade. O generoso, ele é abençoado. Provérbios 22, 8 e 9. O que semeia a injustiça, colhe o que? A desgraça. E a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. E existe também uma maldição, tá? Se você não abençoa o necessitado, se você não abençoa os pobres. Também vamos falar disso. Então, se você vê, principalmente os da família da fé, ou ainda alguém na rua, e você vê com fome, e você vê precisando de algo, e você não estender a mão, olha, a gente precisa semear. Aos da família da fé, ok, bênção. E também aos de fora, aos necessitados, que estão lá fora também. Quem planta vento, colhe? Tempestade. Já viu uns videozinhos engraçados? Isso daí é engraçado, que põe as criancinhas. Aí fala assim, a criança nem sabe, o Silene já deve ter visto isso. Quem planta vento, colhe. Aí a criança fala, folha. Eles não sabem esses ditados, né? Mas quem planta vento, colhe tempestade. Onde que está isso? Oséias 8, 7. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. Porque junto, tá? Porque semeiam ventos, colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros a comerão. É tanta maldição para quem é contendeiro, que fica plantando vento, vai colher tempestade. Aí não entende, porque as coisas não dão certo, porque alguém não te paga, porque fulano te rouba, porque você foi enganado, comprou uma coisa por um valor, e era outro valor. Você vai sendo roubado. Então, quem planta vento, colhe tempestade. Número 2, colhemos na proporção, no tamanho do que nós semeamos. 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Ok? Falamos sempre essa palavra. Estamos sempre falando a respeito desse versículo. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Está querendo tudo meu dinheiro. Não. Amém? Não, está escrito. Agora, cada um, os versículos seguintes, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha o coração na hora de semear, não é? Mas aí a gente lê essa palavra, já tem gente que daí já fecha a cara, daqui a gente vê. Quando devemos semear? Preciso semear com
frequência. Eclesiastes 11:6, nós lemos lá: semeie a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braço cruzado, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Número 3, existe um tempo para a colheita, tá? Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Esse aqui é um desafio para todo semeador. Se a gente não desanimar e continuar fazendo o bem, nós vamos colher. Acontece que muitas vezes você passa 10 anos da sua vida, 20 anos da sua vida, fazendo o bem e esperando colher. E aí você não colhe. E você vai desanimando. E você fala assim: para que eu vou servir o Senhor? Não, larga a mão. Não, eu vou desistir. Não adianta nada eu fazer isso. Não é verdade. A Bíblia diz assim: porque no tempo certo faremos a colheita. Diga assim: no tempo certo eu vou colher, se eu não desanimar. Esse é o ponto. Sabe aquela coisa que você está cansado, você está num relacionamento desgastado, você está cansado, mas você precisa continuar semeando o melhor, semeando o bem. Sabe, lá no seu serviço todo mundo te persegue, faz coisas contra você, mas você precisa continuar sendo bondoso, sendo bondosa. Quem não colhe? Quem desanima, quem abandona. Sabe por quê? Porque se você semeia, você colhe. Se você não desanimar, se você não abandonar, você vai colher. Eclesiastes 11:1 e 2 diz: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Sabe, quando eu leio esse versículo aqui, esses versículos 1 e 2 de Eclesiastes 11, eu sempre penso num tempo de muita tribulação e muita dificuldade. E esse é um tempo que nós precisamos nos preparar para ele. Mas também o nosso preparo deve ser em semeadura. Devemos ajudar as pessoas, porque no dia da adversidade, nós teremos pessoas para nos ajudar. Se você não plantou nada, você não tem o que colher. Você não tem crédito, porque você não foi fiel. Esse é o tempo de nós prepararmos. Próximo slide. Não sabemos como, mas a colheita vem. Diga assim: eu não sei como, mas a colheita vem. Eu gosto de pensar nisso. Às vezes eu compartilho uma necessidade com meu pai. E eu digo: pai, me ajuda a orar por isso? Ele fala assim: amém, minha filha, nós vamos orar. E ali ele já ora comigo e depois ele começa a orar por aquilo todos os dias. E aí ele fala assim para mim: a gente não sabe como, mas isso vai acontecer. E eu separei o texto aqui de Marcos 4, que fala assim: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. O que ele fez? Rosimar, ele plantou. E ele dormiu, acordou noite e dia, e de repente apareceu o brotinho lá. Como se deu o processo de uma semente seca, morta, dela germinar
não sabe como. Ele sabe que aconteceu. Em Eclesiastes 11, você leu comigo, bem assim: assim como nós não sabemos como se forma um bebê no ventre de uma mulher, nós também não entendemos as coisas que Deus faz. Eu estava olhando a irmã Adriane, né? A irmã Adriane está esperando a Lia. E aí a Lia vai nascer em novembro. E eu olhando a barriga dela e pensando nisso, eu falei, meu Deus, como se forma, né? Isso. Como se dá tudo isso? São umas coisas muito lindas que Deus faz. E o que você tem que pensar no dia de hoje? Que ainda que você não entenda, que ainda que você não compreenda, viva debaixo dessa palavra. Semeia e você colhe. Você não sabe, semeia que você vai colher. Versículo 28, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a hora da colheita. Aleluia. E eu já estou terminando. 4, devemos ser intencional na nossa semeadura. Presta bastante atenção. Eu te falei da teologia da prosperidade, não é? Nós devemos ser intencional, sim, nas nossas semeaduras. Está escrito aí, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. A Dayana trouxe uma palavra hoje à tarde, muito boa a palavra da Dayana. E ela falou sobre tratar bem as pessoas. Ela falou sobre ministrar a vida das pessoas no temor do Senhor. Eu te faço uma pergunta, você gosta de ser bem tratado? Sim ou não? Sim. Mas eu te pergunto, você trata bem as pessoas? Sabe aquela pessoa com cara antipática? Esse é o da cara antipática. Ninguém quer saber. Mas eu já sou assim mesmo, porque eu também não quero saber de ninguém. Coitado. Coitada. Cristianismo é relacionamento. E aí? Como fica? Trata bem as pessoas, cumprimenta. Se eu estiver passando rápido, porque eu tenho que falar com a Mariana Rosa, lá na porta, meu foco está em achar a Mariana Rosa, e eu saio rápido daqui, e se eu passar por você, e você quiser me dar graça e paz, me dê graça e paz, eu vou graça e paz, e vou rapidão falar com ela e vou voltar. Mas não, há uma antipatia. Um dia uma pessoa chegou para mim, hoje a Dayana falou muito dessas coisas. Ela falou assim, eu vim pedir perdão para a senhora. Eu falo, sim. Porque eu achei isso. Aproveita para falar, né? Eu pensava isso, tá. Tá bom, irmão, tá perdoado. Meu Deus. É porque a senhora não sei o que, fala comigo. A mesma distância que tem de eu ir aqui, lá na Pastora Lu, é a mesma distância da Pastora Lu até a mim. Amém?
Se você ficar julgando os outros, você vai ser julgado com a mesma medida. Então a gente precisa mudar. Que maneira que você quer ser tratado? O que você quer que os outros façam para você? Faça pelos outros. Marido e mulher é muito assim, né? Ah, eu queria isso, queria aquilo. A mulher fala. Primeira lição que eu aprendi: não fale muito. Fale pouco. Segunda lição: fale na hora certa. O marido chegou do trabalho, cansado. Tudo que ele quer é entrar dentro de casa. Tudo que ele quer é tirar o sapato, sentar no sofá e começar a bagunçar, né? Uma coisa ele coloca para lá, outra coisa para cá. Cadê o pastor Edson? Ah lá, pastor Edson. Glaziele limpou a casa, arrumou tudo, botou tudo no lugar. Já chega ele, já vai o gorro no lugar, esse aqui ele tira também, já joga ali no sofá e pronto. Ali ele senta. Depois que ele senta, ele vai tirar o coturno. Aí ele vai tirar o coturno, aí já vê o gato, né? E aí vai toda aquela coisa. E a casa que a Glaziele arrumou, ficou bagunçada. Se a Glaziele for implicar com ele muito nessa hora, e ela fizer isso todos os dias, porque assim, né, irmãos, o homem é uma bênção. Eles não aprendem assim de primeira, sabe? Uma coisa que a mulher está tentando comunicar. Simples. Amor, não deixa a roupa assim na cama. Já tem um troço lá para pendurar, já botei atrás da porta do quarto. Pendura aqui, amor. Ah, tá bom. Eu vou entrar lá, o trem está lá. Amor, você deixou a roupa. É bem assim mesmo, amor. Amor, você deixou, amor, a roupa lá. Essa roupa aqui, amor, vai encher de pelo do gato. Ah, é o pelo do gato. Aí eu deixo passar. 1 dia, 2, 3, 4. E eu me controlo bastante. Mas o dia que eu tiro para falar. Porque você pega esses negócios, você deixa aí, você faz aquilo outro, você faz aquilo outro. Mas voltando à história. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de falação, de discurso na minha cabeça. Você começar a falar muito blá, 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 eu não consigo mais te ouvir. Vai me conhecendo aí, eu sou assim. Eu fico às vezes ali, aí aquele negócio já está assim. Aí esses dias falando com o pastor Bruno, eu descobri que ele é assim também. Aí eu falei, então tá, tem gente assim mesmo, mas já não sei mais o que a pessoa está falando. E aí, o que acontece? Eu não posso fazer isso com ele, com meu esposo. Porque se eu não quero que ele faça isso comigo, eu ficar falando um monte de coisa, eu não devo fazer com ele. Amém? É simples. Para a gente ter a paz dentro de casa, precisa se pensar nas coisas. Precisa se pensar no outro. E como é o outro. Você quer ver uma coisa? O meu marido, a linguagem do amor dele é elogio. Palavra de afirmação. Você tem que elogiar ele. Por quê? Se passar uma coisa, ele fala assim, você, não sei o quê, então quer dizer que não está valendo nada. Eu falo assim, mas eu não falei que não está valendo nada, mas ele já interpreta tudo de outra forma. Aí eu preciso olhar e entender que isso para ele é importante. Aí esses dias eu falei para ele, graças a Deus, que a minha linguagem de amor não é palavra de elogio. Ele, por quê? Eu falei que você está bonita? Eu falei, não é você falar que eu estou bonita.
Aí ele, então como que é? Eu falei, não, você gosta que fala todas as coisas suas. E você não fala nada a meu respeito. Se está bom, se está ruim. Vocês podem ver, quando ele faz brincadeira, é só uma brincadeira assim, de que ela é brava, de que ela não sei o quê e tal. Aí ele ficou me olhando. Eu falei, não, mas tudo bem, eu estou de boa. É sério. Ele pode brincar, mas vai eu falar uma coisa assim. Isso é simples, mas é profundo, principalmente para quem é muito sentimental. Como você quer ser tratado? Trate as pessoas. Aí você vai observar como é essa pessoa. Seu cônjuge não é igual a você. Amém? E glória a Deus por isso. Então você vai tratá-lo de uma maneira que ele se sinta bem. Isso é uma boa semente. Teve uma irmã que chegou para mim e falou assim, meu casamento melhorou muito. Eu já entendi tudo. Ela parou de falar. Ela parou de falar um pouco. A irmã Mariana está casada há quanto tempo, irmã Mariana? 35? 45 anos, olha só. A senhora que tem muito mais experiência. Não é assim? Adianta? Ela prefere ter paz. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa fazer o outro feliz. Semear na vida do outro. Para que a gente colha isso também. Não é? Aí fala, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Isso em todos os relacionamentos, não é? Eu já vi muito pai e mãe que não respeita seus filhos. Respeitar não é você deixar o filho te mandar ou o filho fazer o que quer. Mas respeitar é você não ser agressivo, abusivo com ele na frente de pessoas, envergonhá-los. Se você tiver que corrigir, você tem a vara, você tem a disciplina, botar no castigo, você deve fazer todas estas coisas. Mas respeitando o seu filho. Pai e mãe que grita com o filho, não dá certo. Eu não me lembro do meu pai gritar comigo, até hoje. Não precisa. A palavra do Senhor diz assim, pais, não provoquem a ira nos filhos. Muitas vezes os pais provocam ira nos filhos, porque não sabem corrigir. Então, tudo é uma semeadura. De que maneira você quer ser tratado? Então, trate as pessoas também. Não é barganha, entendendo o princípio, vamos colher. Gálatas 6, do 9 ao 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. De novo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então não é barganha, não é porque eu estou semeando, então eu vou colher. É natural que você vai colher, mas você não está fazendo uma barganha. Você está fazendo isso com o coração, com o princípio correto. Um princípio de amor, um princípio de generosidade. Assim como Deus Pai é um Deus generoso, nós temos que ser generosos. Esse é o princípio para que nós sejamos abençoados. 5. Seja persistente e tenha esse estilo de vida. Diga assim, estilo de vida. Em todos os aspectos. Financeiramente, eu quero te perguntar, você fez alguma semeadura por esses dias?
os relacionamentos. Como tem sido seu estilo de vida? Eclesiastes 11:6 fala: semeie a sua semente de manhã e à tarde, e não fique de braço cruzado, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Como que você tem que ser com a sua semeadura? Persistente. Todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Semeia na vida do seu irmão. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que trazem os alimentos. Semeie. Faça. Às vezes seu irmão está tendo uma necessidade. Semeia na vida do teu irmão. Faça algo por ele. Tão simples. Tão bom fazer isso. Conclusão: com Deus não existe como não colher o que se plantou. Vamos ficar de pé? Põe uma musiquinha para mim aí, fazendo favor. Irmãos, nós estamos prestes a entrar num tempo de frutificar. E nesse tempo de frutificação, é algo que nós temos que alinhar o nosso coração. Porque muitas vezes ainda não temos fruto para colher de algumas coisas que gostaríamos de colher. Porém, temos outros frutos para colher, de coisas que aparentemente são insignificantes para nós. A primeira coisa, tenha o seu coração grato por tudo aquilo que você tem. Agradeça ao Senhor. A segunda coisa, alinhe o seu coração ao propósito de Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem te dá um emprego é Deus. Quem tira do emprego é Deus. Quem guarda a sua vida lá no emprego. Quantos aqui trabalham no emprego perigoso? Eu fico vendo meu cunhado, estrada todos os dias, caminhão todos os dias. Se não for Deus guardar a vida dele, já parou para pensar nestas coisas? Tem gente que trabalha carregando coisa, carregando peça, fazendo, nem sei falar, em depósito. O Yuri mesmo, o que caiu no seu pé, Yuri? Um pallet de bateria de carro caiu no pé do Yuri. E para a glória de Deus, ele ficou bonzinho. Mas o que eu quero te dizer, que Deus é que guarda você. Então agradeça a Deus essas pequenas coisas que talvez para você é pequeno, mas não é pequeno. Se não for Deus na nossa vida, se não for a graça do Senhor, nós não somos nada, não temos nada, não merecemos nada. Somos pecadores. Pecamos no pensar, no falar, pecamos nas atitudes e nas omissões. Pecamos de muitas formas. E não somos ninguém. A graça do Senhor nos basta. Que você possa pensar nisto. E que você possa trocar suas sementes. Semear coisas boas na sua vida. Semeie coisas boas. Se você semear na sua carne, da carne você vai colher corrupção.
Mas se você semear no Espírito, do Espírito você colhe vida eterna. Pense nisso. Nós vamos entrar em outubro, a partir da festa de tabernáculos, num tempo de frutificar. É tempo da gente começar a frutificar. Nós somos árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que faz prosperará. Chegou o tempo, alinhe o seu coração. As coisas que você tem esperado, comece você a plantar. Eu queria tal coisa, eu queria que fulano me entendesse, queria que o meu esposo me entendesse, queria que a minha esposa isso e aquilo. Plante. Plante. Eu queria melhorar financeiramente. Plante. Eu queria que as pessoas se importassem mais comigo, que orassem mais por mim. Hoje eu estava meditando sobre a oração ser uma semente. O bispo esteve pregando no Moa sobre isso. E eu comecei a pensar, ele estava falando sobre oração. E eu estava pensando sobre a semente. Sabe como é gostoso você orar pelos seus irmãos? É uma semente que você está plantando. No dia que você precisar, terão muitos para orar por você. Muitos. Comece a pensar e mudar. Só você pode fazer isso. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu estou falando de coisas simples. Sabe, muitas vezes nós não prosperamos porque somos chatos. Somos antipáticos. Tratamos as pessoas mal. Vamos mudar. Comece a pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda a mudar. O Espírito Santo está dentro de mim, me capacita. Tira de mim esse eu não gosto. Tira de mim, eu não quero. Tira de mim estas coisas, Senhor. E vamos trocar as sementes da nossa sacolinha ou bornel. E vamos semear coisas boas. Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Sabe, você aprende também. Eu estava ontem estudando e vendo sobre a plantação do milho, a plantação da soja, a plantação do algodão. Eu vou muito para Sinop, então eu vejo essas plantações. E tem o tempo certo deles lançar semente. E o tipo de semente, isso que é interessante. Eles não podem sair plantando o milho a hora que eles querem, o algodão a hora que eles querem, a soja a hora que eles querem. Não é assim que funciona. Mas eles estão sempre plantando. Diga assim, sempre plantando. Eles são persistentes em plantar. Então, discirna o tempo. Discirna o tempo. As estações para você plantar. Discirna isso. Eu já estou aqui te falando sobre isso, porque em cada festa nós temos essa oportunidade. Diga oportunidade. É isso. Mas muitas vezes você joga a oportunidade fora. Porque infelizmente muitos julgam a igreja, julgam o pastor. E eles não estão entendendo. Eu e meu esposo fazendo contas lá em casa, ajustando aqui, ajustando ali. Ai, coisa chata. E aí
a gente olhou um para o outro e falou, e já vem vindo a festa dos tabernáculos. E nós entendemos que é um tempo oportuno. E aí olhamos para tudo e pensamos, mais uma vez, o Senhor vai nos honrar. E Ele vai honrar. O dia que você entender isso, você nunca mais perde esse tempo. Não é algo natural, é espiritual. Eu não sou rica, mas tudo que eu preciso, eu tenho. Eu sou rica da graça de Deus. Tudo aquilo que eu necessito acontece para mim. Alguém facilita, vem de algum lugar, alguma coisa acontece e me abençoa. Mas são momentos em que nós precisamos entender e falar, não, Deus, eu quero viver debaixo desse princípio. Eu estou te falando financeiro, mas entenda que é em todos os aspectos. Sabe, você, às vezes, você tem os pastores, vamos pensar assim, aqui na igreja. Quantos de vocês oram pelos seus pastores? Quantos de vocês? Para pensar nisso. A sua oração também é uma semente. Porque vocês querem oração. Vocês querem receber oração. Vocês querem que nós oremos por vocês. Sim, e nós fazemos isso. Mas quantos de vocês oram por nós? São sementes. E esse é o tempo para que a gente venha frutificar. Frutificar. Nunca se esqueça disso. Deus te chamou, João 15:16, para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai, em nome de Jesus, Ele te conceda. Amém? Glória a Deus. Faz assim com a sua mão, eu vou abençoar a sua vida. Deus Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento tão precioso, Senhor, que nós passamos aqui, desde a tarde até agora. O Senhor tem estado conosco. Abençoa, Senhor, os pastores, Pai, desta igreja. Abençoa, Pai, cada ministro, cada ovelha, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão precisando, Pai, mudar as suas atitudes. Deus, que o Senhor possa, Pai, pelo Teu Espírito Santo, fortalecer cada um, e que através da palavra do Espírito venha um novo ânimo, venha um novo tempo para eles, Senhor, para que eles possam compreender o propósito do Senhor, que eles possam, Pai, entender que o Senhor chamou cada um de nós para frutificar. Pai, não queremos ser como aquela figueira que Jesus passou por ela e quis amaldiçoá-la, Senhor, porque ela não dava fruto, Senhor. Pai, por favor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nós venhamos frutificar para a glória de Deus, Senhor, porque temos plantado, e o Senhor diz, Pai, que se nós não desistirmos, nós colheremos, então nós não vamos desistir. Como diz em Hebreus, Senhor, nós somos os da fé, somos aqueles que não retrocedem, somos aqueles, Senhor Deus, que avançam para o alvo, Senhor, e o nosso alvo é Cristo, a nossa pátria está no céu. Pai, nós queremos ajuntar tesouros, nós podemos levar para o céu, são as almas que nós ganharmos, são as
as almas para as quais nós pregarmos a palavra e vierem render-se a Ti, Senhor. Esses são os únicos tesouros, Senhor. Deus, que glorificados pelo Teu Espírito Santo, transformados, entrarão no céu, Senhor. Ó Deus, assim como Jesus Cristo, Pai. Em Isaías capítulo 53, o profeta menciona a respeito da sua vida e diz o seguinte: eis aqui estou e os filhos que o Senhor me deste. Pai, quando nós entrarmos na Tua presença, é isso, Senhor, que nós podemos apresentar para o Senhor. Então nos ajuda, tira, Pai, a nossa mentalidade egoísta, tira, Senhor Deus, a nossa mentalidade mundana. Deus, tira tudo isso de nós, Deus. Nós nos abrimos para que o Senhor possa trabalhar em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplaude o Senhor bem forte. Acho que a pastora Lu quer falar. Vem cá, pastora Lu.